Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa da Escola Padre Jefferson com os primeiros anos. Certo, gente? Aqui é o professor Adailton. Para ficar registrado, porque é interessante essa aula registrada, porque tudo que é discutido aqui é uma prova que a gente estava participando e uma prova que foi tirada algumas dúvidas. Não é verdade? Gente, olha só. Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre as notas. Muita gente me procurou, muita gente questionou, disse que a nota estava baixa, que estava sem nota, mas só que tem muita gente que não fez atividade, muita gente não entregou todas as atividades, então foi uma avaliação que eu fiz, do meu ponto de vista, a nota que vocês mereciam, certo? Eu não vi, Mas, professor, minhas notas. oi? Não vi minhas notas. Pois foi, está no grupo, só depois você olhar. Mas Eu vejam bem, paguei, professor. Na agora aí, aplicação. no Sageal, você tenta entrar no Sageal, se não conseguir, fale com a escola para Qual orientar site? você. Como é que você Geralmente. como você consegue entrar no Sageal, viu? Olha só, gente, como eu já falei, vou tornar a falar para ficar registrado. Aquele que tiver sem nota, aquele que tiver com nota baixa, não se preocupe. Eu sempre procuro fazer de tudo para ajudar aquele aluno e trazer aquele aluno para participar, porque eu sei que algum conteúdo vai ficar na cabecinha dele. O que é que eu estou propondo? Propondo o seguinte, veja bem. Então, tudo que a gente fizer agora no segundo bimestre, que essa já é a segunda semana ou a segunda quinzena do segundo bimestre, se aquele aluno que tem nota baixa, aquele aluno que não tem nota, ele participou, ele vem participando, vem fazendo todas as atividades, fazendo tudo que o professor propõe. Quando for no final, ele tiver uma nota boa, eu posso pegar essa nota desse aluno e colocar no primeiro bimestre. Por exemplo, o aluno está sem nada, mas no segundo bimestre ele começou a participar ativamente, ficou com 8. Pronto, eu vou pegar a nota do segundo bimestre e coloco no primeiro. Ele fica com 8 no primeiro e no segundo. Então, vai depender de cada aluno. Eu quero ajudar todos os alunos. Agora, eu quero que vocês se ajudem também. Se vocês se ajudam, todos vão ser ajudados. Agora, se o aluno não quer ajuda, como é que eu posso ajudar? Certo? Então, aquela nota que ficou baixa, tudo depende de agora do segundo bimestre. Vocês vão ter que participar, vão ter que se envolver mais, porque se a nota for satisfatória, eu ver que a participação foi boa, eu pego a nota do segundo e coloco no primeiro, sem problema algum. Então, quer dizer, você recupera a nota do primeiro. Agora vamos participar. Gente, para dar início, né, vamos fazer como sempre eu peço, sempre vou procurar pedir todo início de aula nosso, todo início de encontro. Abrir a câmera para que eu possa fazer o registro, ficar registrado, porque no final a gente avalia esses alunos para a gente atribuir uma nota, uma pontuação. Claro que não é obrigado. Abre a câmera aquele que quer, também a pontuação vai ter aquele que abre a câmera, certo? Então, vou contar 5 segundos. Abriu a câmera, faça o registro, fica registrado, no final a gente dá uma olhada na quem está abrindo a câmera para acrescentar uma média, uma pontuação na média. Vamos lá. 1, 2, 3. Peraí, quem está chegando? 3, 4, 5. Todo mundo olhando para a câmera, sorrindo. Quem está com máscara não tem como sorrir, né? Mas olha para a câmera, todo mundo sorria. Registrei. Agora eu vou botar no grupo de vocês, que esse registro fica. E quando é no final do bimestre, faço a procura. Se o aluno, toda aula, ele fez o que o professor orienta, a nota vai ter desse aluno, certo? Bem interessante. Ô, professor, Oi. o e-mail institucional não tem nada ainda. Pronto, sim, vamos falar um pouquinho do e-mail institucional. Gente, esse e-mail institucional, se eu não me engano, a coordenadora botou um link para vocês criarem, não foi? No grupo. Foi. Que tinha que colocar lá o número de matrícula. Pronto. Aí o que acontece? Se vocês não estiverem conseguindo, entre em contato com a coordenadora e diga, ó, não estou conseguindo, como é que faz? Porque é eles da escola
que sabe fazer esse e-mail. Caso ele passe para mim, aí eu poderia ajudar vocês, mas não passaram nada até agora, então não tenho como ajudar. Vocês têm que entrar em contato com a coordenadora, o pessoal da escola, eles que têm esse acesso de criar o e-mail de vocês. Aí tem algumas pessoas que já têm um e-mail institucional, que já podem acessar o Classroom. Lembrando, gente, o Classroom institucional, ele não pede código nenhum. Se você está entrando e ele está pedindo código, porque você está fazendo algo errado, ou você está entrando com um e-mail que não é o institucional. Teve alguns que estavam dizendo, professor, qual é o código? Não, não pede código. Porque a partir do momento que você tem um e-mail institucional, você colocou, ele já vai direto para a sua turma. Por quê? Porque você já está cadastrado lá. Entende? Então, quem resolve esse problema de e-mail institucional é a escola. O ano passado, ela passou todos os dados, toda a orientação, como eu fazia. Aí eu ajudei um monte de gente. Sempre à noite, à tarde, o aluno entrava em contato, eu digo, vamos fazer junto. Eu fazia com ele, fazia o e-mail e ativava o e-mail para ele. Mas agora a escola não me passou nada, então não tenho como ajudar o aluno. E vocês, só a única ajuda que vocês têm e podem é com a escola, porque ela que tem todo o procedimento como fazer. Eu, se eu não me engano, já vi ela botar algum link para você já criar o e-mail institucional. Se não conseguir, informa a ela. Certo, gente? Pessoal, então, olha só, nós encerramos nossa quinzena, né? Nossa primeira quinzena do segundo bimestre, semana passada, sexta-feira. Então, quem enviou a atividade no prazo vai ter uma pontuação X. E quem não enviou no prazo, se pode enviar, pode sim. Pode não, deve ser enviada a atividade, porque vai ter outra pontuação, mas não vai ficar sem pontuação. E é muito importante isso. Por quê? Porque toda atividade da gente é avaliada para a nota do final do bimestre. Então, a gente tem uma atividade por quinzena, né? Da língua portuguesa e do clube da leitura. E no final da quinzena, às vezes eu faço uma atividade, às vezes eu só faço no final do bimestre. Aí vai depender muito. Mas o normal é uma atividade por quinzena, do clube da leitura e de língua portuguesa, que é tudo junto. Aí é avaliado os dois. E hoje, essa semana, eu quero conversar com vocês, falando sobre produção textual. Eu vou colocar uma atividade também sobre produção textual para que vocês comecem a produzir, porque vocês têm que começar a escrever a famosa redação. E eu tenho que começar a cobrar de vocês a redação. Hoje eu vou falar um pouquinho dela, vou colocar uma proposta de redação para vocês. Vocês vão ter o prazo da redação, o mesmo prazo da quinzena, mas que a redação, como vou passar uma redação por esse bimestre, vocês, se entregar no prazo, melhor ainda. Se não, vocês vão fazendo, vão entregando, porque eu quero ver o jeito que vocês escrevem para tentar enquadrar vocês na estrutura que o Enem pede. Então, é bom a gente começar logo cedo, né? Começar agora no primeiro ano, depois segundo ano e terceiro ano, que a gente vai trabalhar a fundo mesmo a produção textual. Então, eu já peguei um tema da redação passada, já vou colocar como é passado, como é proposto, para vocês entenderem, e vou conversar um pouquinho, vou explicar, tentar tirar algumas dúvidas, para vocês começarem a produzir um texto de vocês, certo? Então, essa quinzena nós vamos ter atividade de língua portuguesa, atividade clube do livro, e atividade da produção textual, que é a redação, certo? Gente, outra coisa, aí a mudança que houve, né, que eu já comecei a falar semana passada. Essas atividades de agora e por diante não precisa enviar foto, a não ser a redação. A redação, a sua produção textual, você vai fazer no caderno, vai tirar a foto, envia para mim e digita o texto que você fez no WhatsApp, digita e manda. Agora, digite o mesmo texto, com a mesma pontuação usada que você usou no seu caderno, certo? Que eu quero entender a estruturação
da produção textual. Você vai enviar foto da redação, da proposta que eu vou enviar para vocês, e vai digitar o texto embaixo do mesmo jeito. Professor, eu escrevi lá no caderno e coloquei uma palavra errada, sem problema algum. Depois você identificou, mas mande do meu jeito, porque eu quero ver essa estruturação que vocês vão criar para tentar melhorar, para você chegar à estrutura do Enem. Como é a estrutura do Enem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? Ô, Alguma professor, dúvida? Oi, pode falar. eu tinha visto um vídeo que ia dizendo lá que era na estruturação, você tinha que apresentar a tese. Aí É seria o isso. que, assim? Pronto, eu vou falar um pouquinho. O que é a tese? O que é a tese é o tema que você vai abordar. É a tese. Por exemplo, vamos dizer que eu boto uma proposta de redação aqui sobre educação. É educação, a proposta da redação. Aí você vai ter que dissertar, criar um texto sobre a educação. Aí qual é a tese que você vai abordar? A educação é escassa no Brasil, ou a falta de recurso para a educação. Como fazer para a educação melhorar? Isso são teses, tá entendendo? Isso são abordar temas que você vai falar na sua produção textual. Então, vai ter uma orientação. Aí, não, mas eu quero, professor, eu vou criar uma tese que a educação está ótima aqui no Brasil, não falta nada. Aí a tese que você vai abordar é que a educação é de primeira linha no Brasil. Então você já vai, a sua tese vai ser em cima disso. Então, tese é o quê? É o encaminhamento, é a direção que você vai usar o seu texto. Está entendendo? Essa é a tese. Por isso que ele fala, primeiro você cria uma tese. Uma tese é o quê? Se você vai falar de bem, se você vai falar de mal. Aí você vai abordar sobre a tese. Isso é a sua tese. Por isso que eles falam muito, crie uma tese. Então, mais adiante daqui a pouco, vou colocar a proposta e a gente vai conversar sobre isso, certo? Aí eu explico melhorzinho um pouquinho para vocês começarem a fazer a redação de vocês, já se adequar agora no segundo bimestre. Então, agora por diante, de vez em quando, nós vamos falar um pouco sobre redação, para vocês irem treinando, certo? Mas agora, gente, eu quero apresentar qual é o material físico que vai ser postado lá no grupo agora a vocês. E como vocês vão entregar, que vai ser o formulário de resposta, certo? Tem um material físico que antigamente vocês faziam no caderno, mandava foto. Agora vocês fazem no caderno a resposta, depois abre o formulário e coloca a resposta dentro do formulário, que vai estar lá tudo indicando como ser feito, certo? E só enviar. Então, deixa eu apresentar vocês. Qual é o nosso material físico desta segunda quinzena de língua portuguesa? Vamos lá. Deixa eu abrir. Transmitir para vocês. A gente conversa já mais um pouquinho sobre a produção textual, a redação, certo? Então, olha só. Estão vendo aí, né? Estão vendo, né, gente? Olha só, aqui tem a data, né? Do início da quinzena, no final da quinzena. Aqui tem um enunciadozinho, você vai ler. O que nós vamos abordar, que é a semântica. Hoje, essa quinzena, nós vamos trabalhar a semântica. Essa quinzena e a próxima quinzena também, porque semântica é um pouquinho extensa. Então, nessa primeira quinzena, nós vamos abordar ambiguidade, polissemia, o que são, o que é a semântica, o que ela estuda, vocês vão entender. Você tem todo o enunciado aqui, vocês vão ler, e depois vocês vão fazer a atividade, que é a proposta de atividade. Essa aqui, ó, olha só, tem o texto verbal e não verbal, e aqui a resposta. Então, quer dizer, tem a letra, o primeiro letra A, letra B, letra C. Você vai responder no seu caderno conforme você entendeu, a resposta tudo bonitinha. São 3 questões só. Aí, depois que você responde no seu caderno, deixa eu ver aqui, para passar para vocês, como vocês vão mandar a resposta para mim. Só um minuto.
Olha só. Aí depois que vocês fazem a proposta, faz a atividade, lê, entende e faz a resposta no caderno, o que é que vocês vão fazer aqui? Olha aqui, estão vendo aí, né? Aí vocês vão abrir o formulário de resposta, vão preencher bonitinho. Olha lá, a mesma coisa que tem no material físico, tem aqui. E aqui as perguntas. Aí aqui você bota a resposta. Letra A, aí responde. Letra B, responde. Letra C, responde. O terceiro, a mesma coisa. E o quarto e o quinto, a mesma coisa. Depois que vocês terminarem de botar a resposta, porque a resposta já vai estar no caderno de vocês passarem para o formulário, vão aqui, lá no celular de vocês, onde vocês fizeram, onde tem o nomezinho enviar, clique em enviar e já foi. Certo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Não, professor. Não tem dúvida nenhuma, né? Aí do Eu clube, tenho. então pode falar. Pera. É preciso fazer um caderno ou não? É bom fazer no caderno, né? Porque como é que você vai passar no formulário? Se você já quer fazer direto formulário, beleza. Mas o bom é fazer no caderno, porque quando você pega o formulário, você já vai direto só botar a resposta. Tá entendendo? Ah, sim. Caso der algum erro, né? Tá entendendo? Você já vai direto, porque quando você abre o formulário, você já vai botar a resposta, não vai ficar analisando mais. Já tá a resposta no caderno. Tá entendendo como é? Ah, sim. Pronto. Já o clube da leitura também, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui para vocês. Clube da leitura. Olha só. Deixa eu transmitir para vocês também. Olha aí, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vamos falar um pouquinho do clube da leitura sobre literatura. Estão vendo aí também, né? Tem a data, tudo certinho. Vocês vão fazer a leitura do texto de Camões, o que é a épica, tudo bonitinho, analisar a imagem, fazer. Agora é importante que vocês façam a leitura mesmo, a lírica, entender o que é a lírica. Depois que vocês fizerem a leitura, ó, tem os textos, aí tem a atividade. Olha cá, olha aqui. Atividade é a mesma coisa, ó. São 5 questões. Depois que vocês fizerem a leitura, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, aí vai ter o formulário, hein? Formulário também do Clube da Leitura. Olha aí, estão vendo já aí? Do Clube da Leitura? Sim. Pronto, tem Clube da Leitura segunda quinzena. E aqui está o enunciado. Vocês só vão colocar a resposta, por quê? Porque a resposta já vão estar no caderno de vocês. Então, vocês vão ler, vão entender. Aí a resposta. O primeiro diz, ó, que elementos formais do texto 1, lá tem o texto 1, são típicos dos poemas de Camões em medida velha. Aí você vai ver quais são os textos, os elementos que ele usa, certo? Aí responde tudo o que vocês compreenderem, vocês vão responder do jeito de vocês, sem se preocupar, que quem vai fazer a correção sou eu, certo? Aqui, ó, envia, depois que responder, gente, desliga aí o microfone, tá atrapalhando. Aí depois que vocês responderem tudo, só vão lá enviar e tá feito a atividade. Certo? Aí vocês têm um prazo até o dia 10, até o dia 10 de junho para vocês me enviarem. Certo, gente? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Hein, gente? Alguma dúvida? Não. Por enquanto não, né? Então vamos lá. Olha só, agora eu quero apresentar a vocês a proposta de redação. Olha só. Não, do caderno não precisa mandar foto mais não, foto do caderno acabou, da agora por diante não. Vocês vão responder a resposta no formulário e enviar, só isso, simples assim, certo? Gente, olha a proposta de redação que eu trouxe para vocês, uma proposta que caiu no Enem passado e eu quero já testar vocês, como vocês vão produzir essa proposta de redação. Já grifei aqui para vocês não terem problema com o marca-texto, já para ficar
grifado o tema da proposta de redação. É isso aqui. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão ler devagarinho, como fosse no Enem, vão ler o primeiro texto, vocês vejam que tem dados tudo, aqui o segundo texto, e o terceiro texto, e vão entender o que se fala. Aí sim, aí você vai abordar a sua tese. O que é que eu vou falar sobre a lei seca? Porque o tema é o efeito da implantação da lei seca no Brasil. Aí você vai abordar o que é a lei seca, o que eu entendo pela lei seca. Eu já li a proposta de redação, já entendi o que se fala. Aqui você vai ler a instrução, olha só, que até 30 linhas no máximo. E se tiver 7 linhas, ela é considerada insuficiente, então quer dizer 0. Então ela tem que ter no mínimo 8 linhas, é o que a proposta pede. Se vocês notarem na proposta, quando vocês lerem, se a proposta estiver pedindo um título, aí você tem o tema, você coloca o título. Se não estiver pedindo, não é obrigatório colocar título na proposta de redação. Isso não é obrigatório. Ah, professor, mas eu quero colocar o título. Beleza. Você quer colocar o título da sua proposta de redação? Coloca o título na sua proposta de redação. Não vai mudar em nada, certo? Mas, se não estiver pedindo, não é obrigatório. Agora, se estiver pedindo, é obrigatório colocar. Certo, gente? Aí você lê tudo. Aí, como o professor fazer a redação? Veja bem, você pode pesquisar na internet, não pesquisar o texto, copiar e colar. Você vai pesquisar para entender como se dá a estruturação da proposta de redação do Enem. Você tem como pesquisar, tem como ler, para você entender tudo isso como se dá. Veja bem, a estrutura do Enem, ela aborda 3 tópicos, que são introdução. O que é a introdução? É você falar sobre o tema. É você criar a sua tese sobre o tema. Então, o tema é os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Aí você vai criar sua tese sobre o tema, lei seca. O que é a lei seca? O que é que você acha? Você concorda com a lei seca? É correto ser implantada essa lei seca? Quais os benefícios que traz para a sociedade? Então, você vai abordar essa tese conforme você entende. Aí você aborda a tese, que a proposta de redação para a introdução é você falar um pouco sobre esse tema. Porque é nessa proposta, na introdução, que a gente já vai entender qual é a tese que você vai criar. Se você é a favor da lei seca, se você é contra, você pode dizer porque é contra. Eu sou contra, que a gente não pode beber nem um copinho de água ou de vinho, que já diz logo que está bêbado e é punido. Você vai argumentar, você vai falar um pouquinho na introdução, que a introdução ela tem que ser entre 4, 5 linhas, uma introdução boa, você falando sobre o tema, sobre a sua tese que você criou em cima desse tema aí. Beleza. Já no desenvolvimento, você vai criar uma problemática. O que é isso? Vai criar problemas para esse tema, essa tese que você está abordando. A lei seca. Qual o problema? Andar embriagado pode destruir família. Então, quer dizer, já é um problema. Além de destruir sua vida, pode destruir a vida de outras pessoas, pode destruir famílias inteiras. Então, isso é um problema. Você pode abordar. O interessante, gente, no desenvolvimento, o interessante seria a gente criar 2 problemas para cada tema, para cada tese. 2 problemas. A gente falou na introdução um pouquinho. No desenvolvimento, a gente vai criar problemas. Quais são os problemas? Agora, você tem que fazer a reflexão, você tem que refletir antes sobre a proposta da redação. E, muito importante, antes de começar a sua produção textual, você tem que estar com o caderninho para fazer o rascunho, que é aquele insight de pensamentos. Então, eu vou falar sobre a lei seca. Então, o que é que eu entendo sobre a lei seca? E o que o seu pensamento for criando, você vai colocando no papel. É bom para a população, evita vários acidentes, e vai colocando no papel. Evita o motorista tomar beber. Eu acho que a lei ainda é branda, poderia ser mais severa.
Eu acho que não deveria ter liberdade para aquele que comete o crime, está bêbado. Então, toda ideia que vai criando na sua cabeça, você vai colocando no seu rascunho. Essa é uma dica, viu? Toda ideia. Faz um rascunho lá, aí depois você vai formular essas ideias e começar o seu texto. Depois que você tiver analisado, tiver escrito no seu rascunho, tudo direitinho. Aí no desenvolvimento, como eu estou falando, você cria o problema. Um dos problemas, vamos dizer, eu fosse criar, um dos problemas é quem não respeita a lei seca é a punição que vai ter. Ou pode ser preso, ou pode ser cassado a sua habilitação, pagar uma multa altíssima, é um dos problemas. Qual o outro problema? O problema é que você pode ser um assassino, você pode ser um suicida, que você pode tirar sua própria vida, né, dependendo do álcool que você toma, então já é outra problemática. E a problemática você vai pensar, você cria e fala um pouquinho dessa problemática. Isso é o desenvolvimento. Aí também entre de 3 a 5 linhas. A 6, passar um pouquinho, beleza, a sua problemática. Já na conclusão, você vai concluir o seu texto, a sua tese que você abordou. Se você criou um problema, você vai mostrar a solução desse problema. O que fazer para conscientizar as pessoas para que elas não dirijam e tomem álcool, e bebam álcool. Não andem alcoolizadas. O que fazer? Aí você vai dizer, são trabalhos de conscientização que o Estado, juntamente com a prefeitura, as ONGs, devem fazer esse trabalho. Ou você pode dizer, a conscientização começa de casa, que os pais sempre estão orientando seus filhos sobre o problema do álcool e direção que não dá certa. E isso o problema que você colocou no seu desenvolvimento, você tem que falar das respostas na conclusão. Então, você tem que lembrar disso. Eu criei o problema, então agora eu vou mostrar a solução. E a solução, gente, vocês têm que ter ideia. Na solução tem que ter o agente, quem é que vai botar em prática, e qual é o órgão que vai botar em prática essa solução. Então, eu não posso, na conclusão, botar, não, eu tenho que fazer isso, não. Você nada. Você tem que propor quem é que pode colocar em prática, quem é que pode colocar em prática. Professor, Esse me dá sempre... a interrupção. Eu Pode tô falar. sentindo, eu tô ficando ofegante aqui, porque eu ainda não me recuperei. Certo. Eu vou dar uma saída, viu? Pronto, fica à vontade. Melhoras, viu? Fica à vontade, melhoras. Viu, gente? Então, quer dizer, você vai, na conclusão, resolver toda aquela problematização que você colocou no seu desenvolvimento. Aí você conclui direitinho, fechou o texto também entre 3, 4, 5 linhas, 6 linhas no máximo, fechou a redação, beleza, tira foto, manda para o meu PV e embaixo você digita o texto que você criou. Não crie não texto diferente, do mesmo texto, certo? Porque aqui eu vou ler a sua estruturação e vou fazer comentário. Isso de início que você tem que ter. Mais adiante, nós vamos trabalhar, se de início você já encontra essa estrutura, a gente já vai trabalhar as competências que são exigidas no Enem, que são 5 competências. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho, que a competência 1, ela fala da ortografia, fala da pontuação, a competência 2 fala da fuga do tema, e assim por diante. Aí eu vou explicar para vocês. Oi. Também tem a questão de como é que fala. Tem gente que pega, faz uma redação boa, só coloca um desenho assim, tipo no título, desenho pequenininho, e já zera a nota, se não me engano. Não entendi. Como assim? Tipo, não tem gente que faz uma redação e coloca como se fosse uma flor, um vaso, essas coisas, isso zera a nota. Não pode de jeito nenhum. Sim, você me lembrou E bem. nem Gente, sinais gráficos, e nem então, sinais gráficos que não façam sentido, tipo é, asterisco. isso, olha só. Gente, quando você, ele falou bem, então quando você preparar o texto, eu já vou cobrar isso. O texto que vocês fizerem, para mandar para mim, para tirar foto, mandar, não faça cabeçalho. Não, cabeçalho é o quê?
É o nome da escola, o nome do aluno, o nome do E professor, também, data, não turma. pode se identificar, né? Tipo, meu Não, nome é tal. pode. Veja bem, escuta. Pode? Pode. Esse cabeçalho você não vai fazer. O que é que você vai fazer? Você vai criar o seu texto e no final do seu texto você vai identificar quem foi que fez esse texto. Aí você bota o seu nome completo, a data tem que ter, beleza, e coloca a turma para servir de identificação para mim, certo? No final do texto, você coloca só o nome, a data e a turma. Só isso. Não precisa fazer cabeçalho, não precisa botar florzinha, casinha, bonequinho, não. Na redação não precisa. Se colocar, você vai perder pontuação. Então a gente já tem que começar a se adequar agora à nossa proposta de redação. Certo, gente? Entenderam qual é a proposta de redação? Sim. Alguma dúvida sobre isso, minha gente? Professor, Oi, pode falar. a aluna Maria Luísa vai ter que sair porque ela tá na médica. Certo, tudo bem. Esse vídeo vai ficar lá e caso tenha necessidade, e aqueles que não assistiram aqui, é obrigatório assistir esse vídeo e deixar o comentário. Porque eu não tenho como avaliar se vocês assistem o vídeo e não deixam comentário. Eu vou saber quem foi que assistiu? Nunca na galáxia. Eu não sou vidente, né? Eu tenho que observar quem está assistindo, quem está comentando lá o vídeo depois postado no grupo com vocês. Certo, gente? Lembre-se, assistir o vídeo, deixa o comentário, nome e a turma, porque assim eu identifico quem está participando aqui. E aquele que não está aqui, é obrigatório sim assistir esse vídeo, porque vai ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui, de tudo que a gente explica aqui. Então, gente, olha só. Essa quinzena nós temos a atividade língua portuguesa, aí tem um formulário para mandar a resposta, sem precisar de mandar a foto. Nós temos a atividade do clube da leitura, tem um formulário também de mandar a resposta do clube da leitura. E nós temos essa proposta de redação para vocês, certo? Então, vocês escrevam, tente escrever em letra legível, do jeito que vocês... É a primeira redação que eu quero ver de vocês mesmo, oficial assim, com tema proposto pelo Enem. Vocês podem pesquisar sobre o tema mais, para vocês terem propriedade de falar. No texto de vocês, você pode fazer a contextualização com outras coisas. Por exemplo, um filme. Eita, professor, eu assisti um filme que ele abordava muito o uso do álcool e direção. Buscar repertório, né, professor? Isso. Você pode fazer essa contextualização segundo o filme, tal, dá o nome do filme, né, tal, onde aborda o tema, álcool e direção não dá certo. Ele deixa bem claro quais são os motivos de você andar alcoolizado. Uma ideia, né? Um livro que você leu que aborda o tema, você pode fazer a contextualização. Segundo livro, conforme o livro de tal canto, isso. Um programa de TV, uma notícia de jornal, você pode colocar no seu texto. Oi. No caso, nós iremos uma redação em torno desse assunto aí, é lei seca ao volante. Isso. Aí, no caso, eu posso espelhar em algo que eu já vi ou eu posso criar, através da minha mente, um texto, é? Não entendi, não. Repita que ela cortou. Pode repetir ali, Natan? Cortou aqui a ligação, o som eu não ouvi, não. Voltou aqui, quem cai da internet. Aí, no caso, assim, eu vou ter a liberdade de pegar algum anúncio, algum livro, até um filme que eu já vi algo parecido com isso, ao entorno, ou eu posso criar também, né, algo em cima disso. É como eu estou falando, Nathan. Se você assistir um filme, assistir um livro que tem a ver com o tema, você pode fazer a contextualização. Lembrando, você tem que explicar da onde vem essa informação. Também você não pode botar ser aleatório. Pronto. Você pode falar, segundo o livro do autor tal, onde ele aborda o tema, tal, e assim vai. Tá entendendo? Nem falar estatísticas falsas, né? Tipo, No caso, também, não pode. Como é que fala? Inventar estatística.
Não pode inventar, você tem que ser claro. Por exemplo, a proposta de redação aí, se vocês estão vendo aí, ela tem estatística. Você pode usar essas estatísticas, mas você tem que explicar de onde você viu essas estatísticas que estão aí. Você vê que tem fontes. Você pode dizer, segunda fonte da revista tal, para lá, 40%, 50%, conforme você vai ler e vai entender. Aí você pode botar Eu dentro não do seu posso texto. fazer um em torno do agro, não. Falar em torno do agronegócio? Sim, é porque eu não gosto não desse negócio aí de cachaça, não. Eu mesmo não fico muito interessado nesses assuntos aí, não. Não, Linata, mas não é ficar interessado, não. É você tem que se adequar a esse assunto que, quando você for fazer o Enem, vai ser exigido. Aí ele não vai chegar assim, o Enem que você vier fazer futuramente, mas Linata, qual o tema que você gosta de falar? Não é assim, não. Ele bota o tema lá e você se vive. Você tem que ter conhecimento e saber falar de Muito chato. qualquer tema. É chato, é ruim, você não entende, mas a gente tem que criar essa habilidade com qualquer tema que for colocado para a gente desenrolar. A gente não vai fazer só o que gosta, não, porque se for fazer o que gosta é bom demais. Não é isso. E o Enem não cobra isso. O Enem não vai perguntar a você se você tem habilidade, se você gosta, se você não gosta. Não. O Enem bota o tema lá e você tem que criar essa habilidade de falar sobre aquele tema. Por isso, a importância de estudar. Por isso, a importância de você conhecer todo tipo de tema, todo tipo de história. Por isso, a importância da leitura, de estudar, de assistir jornais, assistir programas de TV, porque você vai se interar de todo o tema da atualidade. Não é, eu gosto só de animal, então se eu vou assistir programa de animal, beleza, sem dúvida, você assiste, mas você tem que ter uma consciência, você tem que ter conhecimento de tudo que acontece ao seu redor, de tudo que acontece da atualidade, não só aquilo que a gente gosta. Tem que ter essa ideia, porque se for assim, quando a gente for testar o nosso conhecimento, a gente se ferra. Pronto, eu estava passando um tema para alunos do terceiro ano, né? Que eu trabalho com eles redação mais do que vocês, praticamente toda quinzena com ele eu estou trabalhando. Aí passei um tema lá, eu acho que foi o feminicídio. Aí a menina disse, professor, vou fazer não, que eu não gosto desse tema, não. É assim? Não, não é assim. A gente tem que se adequar. A gente não pode escolher o tema que a gente vai falar. Não. Você tem que criar essa habilidade com qualquer tema, com qualquer assunto. Não estou dizendo que você vai ser um expert, não. Mas você tem que ter uma habilidade. E, vamos dizer, eu não gosto de futebol. Porque eu não gosto de futebol, não vou querer entender de futebol. Eu, como uma pessoa que gosto de interagir com tudo, eu tenho por obrigação de entender um pouco de futebol, porque aí, se cair algo falando sobre futebol, eu sei falar. Não é porque eu não gosto, também não vou procurar saber. O importante é isso, você estudar, você estar por dentro de temas da atualidade, para chegar nessa hora, você não ficar viajando na maionese. É ruim? Beleza. Mas não importa. Eu vou fazer, vamos sair bem. Você tem que pensar assim. Certo, gente? Então, pessoal, esse tema é para vocês abordarem. Aí você pode. Ô, professor, o número de linha. Não. Eu não vou dizer nada. Quem vai dizer é a proposta da redação. Você vai ler, vai entender tudo que vocês tiverem dúvida. A proposta de redação, que daqui a pouco vou postar lá no grupo, essa aí tem explicando a vocês. Vocês só leem com calma e paciência, entendam. Na hora de produzir, estejam com o caderno para fazer rascunho, que é muito importante. Eu vou fazer logo a redação. Não vá assim, não vai dar certo. O texto não vai sair como o esperado. Então, a dica é: crie uma proposta de redação, mas antes tenha um rascunho perto de você. Porque a ideia aparece de rolo. E você vai pegar aquelas que tem a ver com o tema e vai dissertar a sua produção. Certo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Daqui a pouco eu estou divulgando para vocês, certo? Deixa eu ver agora. Vamos fazer a correçãozinha da atividade passada, não é isso? Para a gente fechar o bimestre passado. Deixa eu abrir ela aqui para a gente comentar um pouco.
Deixa eu ver aqui. Cadê você? Aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, gente, para passar para vocês, certo? Aí, só um minuto, peraí. Pananana. Cadê? Deixa eu transmitir para vocês, para a gente fazer aquela correção. Tá transmitindo já aí, tá, gente? Estão vendo aí? Tá transmitindo. Pronto, beleza. Olha só. Então tem essa atividade aqui que foi passada, né? Até 28 de maio. Atividade passada, aí tem as questões, que ele diz o quê? O poema a gente já leu, né? Que é traduzir-se. Aí tem, vamos ler um pouquinho o poema. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Então quer dizer o quê? Pelo contexto geral, ele está dizendo que nós, seres humanos, nós temos duas partes dentro da gente. Uma parte que é apassivadora, né? E outra parte que é mais atirada. Então, um contexto geral, mais ou menos. Então, vamos lá. Então, nós vamos para o primeiro. O primeiro diz o quê? O eu lírico do poema procura descrever a si mesmo. Para isso, utiliza imagens como uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Aí, na letra A, ele diz o seguinte. Vamos lá. Quem vai ler? Quem quer ler? Quem quer ler, gente? Vamos lá? Letra A, deixa eu ler. Que figuras de linguagem há nesses versos? Explique como elas ocorrem. Quais são as figuras de linguagem que tem? Hein, gente? Pessoal, cadê? Estão aí ainda vocês? Estão, né? Quais são as figuras de linguagem? Olha só, as figuras de linguagem usadas são metáfora, não é isso? Que é quando ele fala, ele usa uma metáfora nesse texto, né? Uma parte de mim é todo mundo e outra parte é ninguém. Então, ele usa uma metáfora. Então, é uma tentativa de conceituar as partes do eu lírico, do seu sentimento que ele sente, né? Então, quer dizer que figura de linguagem é usada? Metáforas são usadas aí, não é verdade? Então, é isso. Então, e ele quer que você explique como elas ocorrem, porque ele está usando o sentimento do eu lírico, o sentimento seu, o sentimento que você tem dentro de você, e você está expondo. Então, você está falando metaforicamente, certo? É a letra A. Já a letra B, ele diz o seguinte: identifique outros versos do poema em que esses mesmos recursos foram empregados. Então, tem vários versos aí que eles usam metáfora, né? Todo verso aí, praticamente todo verso, ele usa metáfora. A gente pega outro. Vamos lá, outro, qual é? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, outro verso aí que ele usa metáfora. Tem vários. Todo poema é construído com os mesmos recursos, né? Todo poema. Então, isso dá para a gente entender. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte de mim é linguagem. Aí ele fala também multidão, solidão, pondera, delírio. Então, é praticamente todo o texto ele é escrito em metáforas. Certo, gente? Entenderam? Quem tá piando aí? Qual é o microfone que tá piando, hein?
Tem um microfone que tá fazendo um barulhinho, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos continuando, certo? Vamos para o 2. A segunda questão. Estão aí ainda vocês? Sim. Então, Sim. vamos lá, vamos lá. Pensei que não estavam ainda, mas graças a Deus estão, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Segundo ele diz o seguinte: o título do poema é Traduzir-se. Observe a última estrofe. Letra A. Em que consiste a tradução mencionada no poema? Discuta com os colegas e o professor. Então, ele quer saber em que consiste a tradução mencionada no poema, quando ele fala traduzir-se. Significa o quê, gente? Significa o próprio eu dele, né? Ele está traduzindo ele, né? A criação dele, a criação artística, ele mesmo. Então, ele se traduz. Por isso que é o tema, o título do texto, traduzir. Então, ele está se traduzindo. Beleza, vamos lá. E a letra B? A letra B ele diz o quê? Considerando a resposta do item anterior, responda: qual é a importância da antítese na construção do poema? Aí, primeiro, a gente tem que saber o que é uma antítese, né? Qual é a antítese? A antítese é aquela figura de linguagem que é ou não é. Ela tem sempre aquela junção. Vamos dizer, gosto de você e não gosto. Então, é uma antítese. E o poema tem mais isso, né? Porque ele se aproxima de dois universos básicos, né? Assim, o mundo real e o mundo da invenção. Ele diz que é uma coisa, depois diz que é outra, certo? Oi, pode falar. Ô, professor, Hum. no caso são palavras que criam oposição, né? Isso, é a antítese, é a oposição. E o texto está muito feito nisso, porque aí ele diz, quando ele fala em dois universos, né? O do bem e do mal, ele deixa mais bem claro, eu sou assim, mas posso ser assim. Então, um do real e um da imaginação dele. Então, isso é antítese, certo? Que é a letra B. Já a letra C, ele diz o seguinte: levando em conta a interpretação dada ao poema, identifique as funções da linguagem predominante nele, justifique sua resposta. Então, ele aqui voltou para a função da linguagem. Qual é a função da linguagem usada, gente? Hein, gente? Essa é fácil, né? Qual a função da linguagem? Hein, pessoal? É a função poética, né? Por que a função da linguagem é a função poética? Porque ele usa poemas, né? Então, a função da linguagem usada no texto é a função poética, certo? Vamos para o terceiro, né? Tem um texto, né? A literatura vai tomar conta da cidade, tem a imagem, tem aqui uma mensagem, uma informação, e aqui vai. Aí ele diz: terceiro, qual é a finalidade do anúncio, gente? Qual é a finalidade? A gente dá para entender que é uma propaganda, né? Então, ele está divulgando uma bienal do livro aí, né? O livro. Então, ele está divulgando um evento que vai acontecer sobre o livro, certo? Esse é o terceiro. Beleza. Já o quarto, a imagem do anúncio apresenta um lugar conhecido da vida política brasileira, mas com uma alteração importante. Esse também está no texto, bem claro. Se vocês fizerem, vocês vão ver. Que lugar é esse? Qual é a alteração? O lugar, ele está com a cara da Casa dos Deputados, né? Que é o Ministério o Esplanada dos Ministérios, né? Lá que fica o Manhoso, em Brasília, né? E qual a alteração? Que ele mudou aqueles prédios, botou livros. Então, ele fez uma contextualidade, ele fez uma paráfrase, vamos dizer assim, né? Usou a imagem de Brasília com a Bienal de Livro, que ia acontecer lá. Beleza.
Já a letra B diz o quê? Que relação tem o enunciado verbal enunciado verbal? A literatura vai tomar conta da cidade, em destaque, com a alteração. Qual é a relação que tem? Então, O hein, professor, é que no caso ele falou, vai tomar conta da cidade, e os prédios são a maior parte da cidade, então ele Isso. é do lado literal da Isso. frase. Ele sugere isso, né? Que Brasília será tomada de conta pela literatura, né? Então quer dizer que não vai existir mais prédio, vai existir só livros. Beleza, vamos lá. E o quinto que ele fala é o quê? A parte visual do anúncio foi planejada e construída com base em uma figura de linguagem. Qual é ela? Como essa figura se manifesta no anúncio. Qual o tipo de figura de linguagem usada aí, gente? Acho que é hipérbole, professor, exagero. No caso. Não é exagero, não. Ele está usando uma metonímia, é a parte pelo todo. Olha só, é a metonímia. Por quê? Porque ele faz uma representação de um livro, né, para representar Brasília, então a parte pelo todo. Ele usa livro, mas já representando todo aquele estado. Por isso que é uma metonímia. Ele não usa os prédios, ele usa livro no lugar dos prédios. Então é uma parte pelo todo. Ele está querendo fazer aquele conceito que a Bienal vai acontecer lá no meio dos prédios. Então, a figura de linguagem usada aí é uma metonímia. Certo, gente? Entenderam alguma dúvida, alguma pergunta sobre nossa atividade que foi passada, essa da primeira quinzena, certo? Essa da primeira quinzena é como falo, vocês mandam a foto que foi a primeira. Já da segunda por diante, é tudo via formulário, o que eu vou postar no grupo para vocês fazerem. Certo, gente? Deixa eu ver aqui quem está aqui ainda. Deixa eu fazer uma chamadinha por aqui. Breno. Presente. Maria Vitória. Presente. Givaldo. Cauã. Presente. Elinatan. Érico. Presente. Presente. Larissa. Presente. Deixa eu ver lá. Arthur. Presente. Jaiane. Luana. Tawane. Presente, professor. Tawane Alves. Presente, professor. Cadê? Pedro Eduardo. Presente, professor. Letícia Vitória. Presente. Deixa eu ver, cadê mais? Naíris. Naíris. Isaac. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Vitor Figueiredo. Presente. Joana Almeida. Presente. Ellen Barbosa. Presente. Ok. Ellen Barbosa. Presente. Vitória Oliveira. Presente. Juan Henrique. Presente, professor. Lohan. Wellington Nascimento. Presente. Beleza. Lohan levantou a mãozinha. Clara Evelyn. Presente. Cauã Carlos. Presente. Caroline. Presente. Johnny Souza. Presente. Amanda Camille. Presente. Muito bem. Olha só, gente. Então, é essa atividade que eu quero passar para vocês dessa quinzena, que vocês sabem, toda quinzena a gente tem uma atividade do Clube da Leitura e tem uma atividade da língua portuguesa. Essa é diferente porque a gente tem uma atividade de redação também, certo? Vou postar tudo lá no grupo
para que vocês façam, vocês vejam que todas têm um prazo, que é 29 de maio a 10 de junho. Então, vocês têm esse prazo para entrega. Não vão se preocupar das atividades língua portuguesa e Clube da Leitura de enviar foto, vai fazer tudo pelo formulário de resposta que eu vou colocar lá, e só a redação que você vai fazer conforme foi orientado. Escrever o texto no caderno, tira a foto, manda a foto e digita o mesmo texto que foi feito no caderno abaixo para que eu possa entender a estrutura, porque se eu for ler pela foto fica complicado. A foto eu só vou ver a letra de vocês, como foi organizado, assim, se pode mudar alguma coisa, acrescentar, certo? E mais adiante a gente vai trabalhar também, conforme vocês vão vendo, pontuação. Agora nós começamos a trabalhar, que na próxima aula a gente já vai pegar mais pesado sobre a semântica, que é o uso da ambiguidade, o que é polissemia. Então vocês já vão entender o que é uma palavra polissêmica, o que é uma palavra ambígua, que eu já falei também aqui em nossas aulas. Antes eu também já expliquei algo sobre isso. Então, aquele que não tem conhecimento vai passando a ter, certo? E provavelmente, como vocês todos já sabem, eu acho que no segundo semestre a gente vai voltar presencial. Vamos ter o nosso encontro presencial. Agora, não com todo mundo, né? Vai fazer aquele levantamento, vai ter uma turma com um grupo, outro dia com outro grupo. Vão dividir. Agora, como vai ser, a escola ainda deve passar, né? Mas vamos torcer. Mas assim, o senhor falando dessa formação presencial, deve ser cotado para quando? Lá para agosto ou setembro, é? Pelos comentários que eu vejo, Linatan, é agora para o segundo semestre. Agora a data, não sei, né? Segundo semestre. Então, o segundo semestre Porque depois de julho. foi aqui o estado. Como é? Deu uma piorada no novo estado aqui, que o governador pegou mais pesado de novo. Foi, fechou tudo de novo. É complicado, né? É complicado, porque enquanto não, pelo menos 50% da população não tiver vacinado, vai ser complicado para a gente voltar. Porque também não adianta a gente voltar uma semana, outra semana parar, porque o surto de Covid foi grande. Vocês estão todos sem ser vacinados. Nós, professores, estamos sendo vacinados ainda, né? Aí é complicado, é uma situação que a gente não sabe nem te dizer. A gente queria que voltasse logo, mas, viu, gente? Olha, outra coisa, pessoal. Essas atividades que estão, se vocês notarem, é tudo do livro de vocês. Então, vocês podem olhar, só ver a página e fazer a atividade conforme o livro, né? Que eu creio que uma grande parte de vocês já pegaram o livro. O livro já foram buscar na escola, então fica mais fácil ainda de vocês desenvolver a atividade, não é? O Google Classroom lá já está liberado, né? O Classroom já está liberado, agora para aquele que tem e-mail institucional. E não adianta você acessar o Classroom com e-mail pessoal que não vai. Ele vai dizer pedir um código, mas não tem código, porque só acessa o Classroom institucional com e-mail. E para ter acesso, você tem que fazer esse e-mail. Como fazer? A coordenadora mandou o link no grupo. Se não estiver conseguindo, aí vocês entram em contato com a escola, explica a situação que eles vão te ajudar a conseguir. Oi. Pode falar. Quando as aulas voltarem, vai ter a opção de estudar online também? Vai, no primeiro Quem momento. quiser. No primeiro momento vai, Caroline. Por quê? Porque nem todo mundo se vacinou. Aí o Estado não pode exigir que todos voltem para a escola. Ao que acontece? Aí aquele aluno que não se sente confortável, seguro para voltar, ele pode dizer à escola, não, eu vou continuar online. Ou aquele aluno que tem em casa um familiar que é do grupo de risco, ó, eu não vou porque eu tenho meu pai, minha avó, meu tio, seja lá quem for, que é do grupo de risco, eu não quero arriscar, aí também não volta. Aí por isso que nesse primeiro momento, o Estado vai só
orientar. Quem quer voltar online vai ficar voltando. Se for mais do que o permitido, aí divide em 2 grupos. Se for aquele grupo pequeno, vai um dia só. E os outros vão ficar em casa. Agora, como vai ser essas aulas online, ainda eu não sei. Se vocês... Desculpa. Do sono. Se vocês que ficam em casa, que escolher para ficar em casa, como vai participar? Se vai participar lá ao vivo, a gente dando aula na escola ao vivo, e vocês estão acompanhando, ou a gente dá aula lá, depois manda o conteúdo para vocês. Eu não sei ainda, não sei explicar isso, como vai ser. Que eles ainda estão imaginando, né? Porque provavelmente vai ser isso, porque a escola não tem recurso para disponibilizar um notebook para cada professor, para botar lá na sala, e com a câmera, uma webcam boa, para transmitir a aula ao vivo para vocês. Não tem como, né? Eu acho que não tem como, o Estado não tem. A escola particular até tem, né? Porque investe muito, mas a educação tem recurso. Mas até chegar com a gente, vai demorar um bocado, que esse povo, você sabe que para tirar recursos da educação, eles arrumam de toda artimanha, política é danado. Certo, gente? Pessoal, alguma pergunta mais? Deixa eu ver. Não, eu vou colocar a frequência de vocês, já ia esquecendo, para vocês já começarem a assinar. Espera aí, viu? Deixa eu colocar a frequência de vocês. Ai, meu... Deixa eu colocar a frequência. Hoje, 31 de maio, último dia do mês de maio. Eita, nós estamos já na melhor época do ano, que é o São João. Que pena que a gente não vai ter festa. A gente vai ter que comemorar em casa com nossos familiares. E olhe lá, dependendo dos familiares que convivem com a gente. Também a gente não pode comemorar com todos os nossos familiares, não, porque aí o Covid está aí, né? E é um problema grande a gente pegar esse danado. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, a frequência está aí. Quem assinar aqui não precisa assinar no grupo, viu? Que do grupo é a mesma frequência daqui. Então, ou você assina num canto, ou você assina no outro. Não precisa estar assinando nos 2 cantos, certo? Deixa eu ver aqui. Pere. Eu sei. Minha orelha chega e fica doendo com esse bicho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Botar para vocês aqui. Viu, gente? Aí, é como eu estava falando, tem gente que ficou questionando a nota, mas só que não tem como comprovar que ele participou. Nunca falou comigo no PV. Oi, Elinatan. Isso aí é para entregar até hoje meia-noite também ou não? Não, rapaz, tem a data, criatura. Tem a data. Viu? Tem a data é até o dia 10 de junho. Porque aqui da última vez o senhor botou até meia-noite, mas aquele ali também, quem não fez, era sem vergonha, viu, professor? Porque ali foi de formulário, foi sexta-feira, mas aí tem a data, você pode fazer. É como eu disse, tem a data. Se você não consegue entregar na data, mas ainda você pode entregar a atividade. Não deixe de fazer, porque deixar de fazer é pior, não é? É pior. Então procure fazer todas as atividades. Sim, o documentário, gente, veja bem. O documentário é como passei para vocês, aquele conteúdo para vocês lerem e entender sobre o que é o documentário. Agora é com vocês para vocês criarem. Eu ainda não vi a data exata. Na próxima aula, eu acho que eu digo a data exata de vocês entregarem. Não adianta entregar antes. Agora, só, gente, veja bem. O documentário tem que ter tudo que foi orientado naquela última postagem que eu mandei para vocês, como fazer o documentário. Vocês têm que fazer conforme
ali está orientando, tem que ter. Porque se não ter, faltar algo daquilo, eu não posso enviar para lá. Aí eu enviar e não vai ser nem analisado, porque está faltando. É como diz, tem que ter um roteirozinho explicando tudo direitinho. Primeiro, para a gente fazer o documentário, a gente tem que fazer aquele roteiro manual, para a gente, aquele procedimento que eles orientam. E a gente grava o vídeo, explica a situação, pode ser o documentário só a pessoa falando e contando a história e pronto. É uma coisa simples também. Aí, vamos dizer... Professor, Oi. eu já tenho uma ideia do meu. Eu vou lá pro terreno, aí eu tenho um rebanho de velho que cria gado lá, vou perguntar como foi a trajetória dele até chegar ali. Já tô tudo arquitetado na cabeça. Isso, mas só que lembre, tem que ter um roteiro antes, explicando quem foi que criou, foram as pessoas entrevistadas, contando a história, o passado, tudo direitinho. Para quando vocês fazerem a montagem do documentário, a legenda já explicar tudo, a pessoa já saber o que vai encontrar lá. Certo? E se não tiver aquilo, aí eu não vou nem mandar para lá, porque não vai ser aceito. Tem que ter todo aquele conteúdo. Certo, Mas assim, pode fazer um grupo, por causa, Pode. Você por pode causa se que eu não sei juntar. mais editar. O meu negócio é falar com o povo. Agora editar. Pronto, você pode se reunir com os colegas aí e tentar fazer no grupo de vocês, um grupo de 5, 6 pessoas, depende, um ajuda o outro, certo? Aí eu vou olhar a data direitinho de entrega e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, para vocês editarem até no celular mesmo. É uma coisa simples, 2, 3 minutos, documentáriozinho a gente enviar, certo? Pessoal, alguma pergunta mais? Caroline, a sua mãozinha está levantada. Você quer falar algo mais? Não, que eu levantei daquela vez, aí Não só vi baixou. aqui. Tá certo. Viu, Mas, gente? professor, Oi. você vai corrigir aquela atividade de sexta-feira ou não? Na Não próxima entendi. aula? Não entendi como é, Nas Caroline. próximas aulas, o senhor vai corrigir a atividade de sexta-feira? De sexta-feira. Eita, mesmo faltou a correção da atividade de sexta. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu encontro ela. Dá tempo a gente corrigir. Peraí, deixa eu ver aqui. Atividade de sexta-feira. Deixa eu ver ela aqui. Vou ver. Peraí, viu, gente? Deixa eu encontrar ela. Ai, 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 ai. Deixa eu transmitir para você, para a gente fazer a correção aqui rapidinho, né? Me lembrou bem, Caroline, estava esquecido. Deixa eu transmitir para vocês. Deixa eu ver aqui. Ver se vocês estão vendo aí. Estão vendo aí, né, gente? Pronto, essa Sim. atividade, foi essa atividade aqui. Lê o anúncio, né? Aí tem uma forcazinha bonitinha, tarará, tem uma legenda. Em poucas linhas, dá para saber tudo sobre os juros do cartão de crédito. Então, ela faz uma contextualização que os juros do cartão é uma forca, né? Se a gente não se ligar, a gente bota ela no pescoço, quando a gente vier notar, acabou tudo, a gente tá morto. Aí ele diz o seguinte: relacionando a parte verbal e a parte não verbal do anúncio, responda. O que a imagem central do anúncio representa? O que é que ela representa? O que é que a imagem representa? Uma forca. Muito bem, isso é simples, né? Letra B. O enunciado verbal faz referência aos juros cobrados pelo cartão de crédito. Beleza. O que se pode inferir sobre a situação dos juros do cartão? Justifique sua resposta.
que é que a gente pode inferir? Que os juros são altíssimos, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente bota a forca no pescoço e conforme a gente vai usando, isso é uma figura de linguagem, né? Uma metáfora. A gente vai usando e a corda vai só apertando até a gente morrer. Então, cuidado. Quem de vocês usa cartão de crédito, muito cuidado nessa hora, porque o bicho pega. Vamos nós agora, né? O 2. Destaque é o nome de um jornal gratuito que circula em algumas cidades brasileiras, levando em conta que grande parte dos anúncios publicitários procura promover um produto. Responda. A. A expressão poucas linhas é ambígua. Ambiguidade, né? Que a gente está trabalhando agora. Ou seja, apresenta duplo sentido, que a ambiguidade é uma palavra que apresenta duplo sentido. Explique por quê. Aí você vai explicar poucas linhas, porque ela é ambígua. Porque ela pode se referir tanto à forca, né, a figura feita da forca, como, em poucas palavras, você entender o que é o juro do cartão de crédito, né? Então, quer dizer, ela tem uma ambiguidade aí, né? Então, em poucas linhas, ó, em poucas linhas. Então, quer dizer que é a linha da forca só. Está fazendo um texto ambíguo, que você lê, você entende. Ou é a forca, no geral, a forca com o juro do cartão de crédito, certo? Já a letra B, ela diz, qual é o principal argumento de divulgação do jornal contido no slogan? No slogan, fale mais que 1000 palavras. E qual é o principal argumento? Ele diz o quê? Qual é o argumento que ele usa? Então, quer dizer, ele usa textos curtos para explicar o que é um cartão de crédito se a gente não souber usar ele, né? Ele usa aquele texto mais sucinto possível. Ele é o mais conciso possível. Então, oi. Eu não consegui responder a letra A da segunda. O senhor pode me falar qual é a resposta? Pronto, da letra A que ele diz o quê? A expressão poucas linhas é ambígua. Por quê? Ele está falando a expressão assim, poucas linhas. Ele faz esse contexto com a forca. A forca não é em poucas linhas, ó. Aqui, ele faz assim, e é uma forca, né? Então, Sim. ali ele está aquele sentido ambíguo. Então, quer dizer, se você não tiver cuidado, você bota a cabeça numa forca. Se você não tiver cuidado com o cartão, você bota a cabeça com a forca. Então, ele está fazendo esse sentido ambíguo. Aí, quando ele diz a expressão poucas linhas. Então, em poucas linhas, você entende o que é usar o cartão de crédito. Está entendendo? Então, essa ambiguidade que ele dá. Não adianta aqui, ele poderia criar o texto aqui, ó. O cartão de crédito, os juros são altíssimos, você não pode usar, explicar bem direitinho. Mas ele fez em poucas linhas explicando o que é o cartão de crédito. Que quando você olha cartão de crédito, você olha para a forca, você já faz aquela junção, aquele entendimento. Eita, se eu não souber usar, eu estou enforcado. Foi essa ambiguidade que eu quis dizer, certo? Vamos para a letra C, não é isso? Quem supostamente apresenta as notícias com 1000 palavras? Quem? Os jornais, né? Os jornais concorrentes, né? Que eles vão explicar como é o juro do cartão de crédito, como eu estava explicando agora. Ele faz o texto para explicar, mas o daí foi com poucas linhas, ele explicou o que significa você não saber usar o cartão de crédito. Certo? Vamos lá. Letra D. Que vantagem o slogan da campanha sugere que os leitores do jornal teriam? Que vantagem? Qual é a vantagem? Então, se você lê esse jornal, então quer dizer que com poucas palavras você vai ficar mais informado do que você lê outros jornais. Tá entendendo? Então, quer dizer que ele quis dizer que esse jornal só fala, explica com poucas linhas todo o conteúdo sem enrolação. Foi a vantagem que ele disse. Esse slogan da campanha quis dizer isso. Certo? Entenderam? Vamos lá para o terceiro, que é terceiro e quarto, né? Terceiro. O anúncio faz uso de 3 figuras de linguagem. Identifique quais são essas figuras de linguagem e explique de que modo elas participam da construção do texto. A primeira é a metáfora, né? Ela tem a metáfora aí elencada no texto. A segunda
há um pouco de exagero que ele usa, né? Porque se você não souber usar o cartão, você está com a forca no pescoço. Aí ele usou um pouco de exagero. Então, é uma hipérbola, né? Uma hipérbole, né? Esse exagero no texto. E a terceira, a metonímia também, porque ele usa o sentido da palavra pelo todo. A forca pelo juro do cartão de crédito. Então, ele faz essa junção. Então, ele usou a metáfora, usou a hipérbole e usou também a metonímia, né? Porque ele faz esse jogo com as figuras de linguagem para chamar a sua atenção enquanto o cartão de crédito, certo? Já o quarto, ele diz, um anúncio procura promover um jornal alegando que ele é mais enxuto ou sucinto. Aí, letra A. Pode-se dizer que o anúncio também faz uso desse mesmo recurso? Justifique sua resposta. Sim, ele faz o uso desse recurso de figuras de linguagem, né, para apresentar. Porque aí ele apresenta aquele uso mínimo das palavras, né? Uma única imagem, ele passa uma informação bem grande. Então, ele faz uso sim. E a letra B do quarto é, dê sua opinião. Aí é a sua opinião, a resposta pessoal, né? O recurso utilizado na construção do anúncio, o tornar atraente para o leitor, aí vocês que vão me dizer. Esse enunciado se tornou mais atraente da gente ler, entender? Aí cada um tem suas respostas, né? Sim, porque ele chamou a atenção, né? Fez aquela contextualização, aquele intertexto, né? Usou uma ou outra para explicar o outro, e é aquelas figuras de linguagem bem colocadas. Por isso que é importante o uso das figuras de linguagem, porque quem sabe usar ela deixa os textos mais atraentes e mais explicativos. Certo, gente? Pessoal, estamos chegando mais no final da aula. Espero que tenha ficado algum conteúdo. E qualquer dúvida, é só voltar para essa aula que está tudo explicadinho. E quem não assistiu a essa aula, assista agora, lembrando. Deixe comentário para eu saber que estão participando. E todos vocês que assistiram de novo, deixe o comentário lá, porque aí eu vejo a participação de cada um, certo? Alguma pergunta, criaturinhas do meu coração? Alguma dúvida? Não, professor. Tá de boa. Então, um abração, fica com Deus e até a próxima aula. Beijo no coração de cada um.